Em uma noite escura, porém iluminada pelas lâmpadas da cidade, o protagonista fala sobre a sua morte. Uma vez, alguém me disse: não há nada mais belo e reconfortante que a morte. No meio de toda aquela escuridão, o protagonista vê um carro com faróis altos se aproximando em alta velocidade. O que faz ele se assustar, e sem ter tempo de desviar, ele é atingido em cheio pelo carro. Com o impacto ele é lançado para longe, e a motoneta é praticamente destruída. O protagonista perde o capacete, que dá espaço para um colar sair do seu pescoço, enquanto o sangue espirra para todos os lados. O protagonista cai com tudo no chão enquanto derrapa no asfalto. A pessoa que dirigia o carro não se importa e segue em fuga, enquanto o protagonista está deitado no chão, ao lado da motoneta, e destroços são espalhados pela fuga do carro. Agora à beira da morte e coberto de sangue, ele mexe e tenta se mover enquanto respira pesadamente. Ele pensa: então é assim que eu vou morrer. E voltando a narrar a sua morte, ele fala: eu vivi bem o bastante? Não, minha vida foi um lixo. Eu estudei num colégio do meu bairro, no Orianjin. Passei 7 anos como um servidor público de 9ª classe. E com 33 anos, acabei virando um motoboy. Merda. Minha mãe fez tudo o que ela podia para me dar a vida boa, que ela não pôde ter. Ela trabalhou como vendedora, cuidadora de idosos, lojista e até florista. Meu pai havia morrido, mas ela fez o possível para que eu até fizesse faculdade. Mas as dívidas não paravam de acumular. Ela sofreu muito até morrer de câncer no pâncreas ano passado. Será que ela vai estar orgulhosa de mim quando eu encontrá-la no céu depois de tudo que eu vivi? E ainda se arrastando no asfalto, o protagonista continua: afinal, esse idiota aqui era tudo que ela tinha. Nesse momento um brilho é visto pelo protagonista, que observa que está um pouco distante. O brilho vem do colar que caiu durante o acidente. E olhando para o colar ele pensa: isso foi o que restou do meu pai. E mesmo sentindo uma dor excruciante, ele começa a se arrastar em direção ao colar. Enquanto ele tenta pegar aquele colar, começa a pensar: eu não posso perder isso também. E enquanto ele se arrasta, um rastro vermelho fica para trás. E já sem forças ele estica a mão, enquanto pensa: essas lembranças. Então o protagonista levanta a mão e agarra com todas as suas forças restantes aquele colar. Ao segurá-lo, o colar irradia uma luz vermelha brilhante, que aumenta seu brilho mais e mais, e então o protagonista perde sua vida. Em seguida sua alma viaja, como um vórtice, e entra em outro corpo, finalizando a sua reencarnação. Em seguida ele abre os olhos assustado, e senta na cama, e olhando a sua mão e fazendo uma autoavaliação, o protagonista fala: como eu posso ter sobrevivido ao acidente? E em seguida ele pensa: tenho certeza de que morri. E logo em seguida a esse pensamento, o protagonista sente uma dor de cabeça imensa, o que faz ele levar a mão até a cabeça na tentativa de diminuir a dor. Várias memórias pertencentes ao corpo são despejadas na mente do protagonista, como uma tsunami de informações. Agora com olhos arregalados, em pensamento, o protagonista pondera: eu sou o Shovi? E junto a ele, no quarto estavam um homem e uma mulher. Mulher então fala para o homem: nossa, ele finalmente acordou. E o homem com uma expressão preocupada, fala: ei, se sente melhor agora? E o protagonista, que agora possui o nome de Shovi, responde: eu tô bem, mas minha cabeça tá doendo muito. Abrindo os braços o homem explica: você dormiu por 3 dias, enquanto se contorcia de dor na cama. Fico feliz que esteja melhor. E nesse momento, a barriga do Shovi ronca alto, e a mulher com um rosto triste fala: também estou faminta. Queria que tivéssemos algo para comer e recuperarmos nossas energias. E nesse momento o homem fica com uma expressão obscura e triste. A mulher então vira-se para o homem, e apertando as mãos à frente do corpo ela fala: enfim, nenhuma notícia do Bengdai ainda? E enquanto os dois conversam, o protagonista pondera em pensamento sobre o Bengdai. De acordo com minhas memórias sobre este cara, parece que ele é alguém muito poderoso, que monopolizou o ferro e o sal em Anhui.
Ele disse que precisava disso para criar uma espada perfeita, e que fosse abençoada por um padre. Agora, suspirando profundamente, e bem abatido, o homem fala: acha mesmo que ele liga para como nosso povo está vivendo? Espero que Deus nos ajude. Assim a mulher, que acredito ser a mãe do protagonista, pergunta ao homem: o que faremos na próxima inspeção? Sem saber o que fazer, o homem toma o silêncio como resposta, enquanto o protagonista apenas observa. Em pensamento diz: o culpado disso tudo é um comandante da facção Fahrenheit. Por causa dele muitas pessoas estão sofrendo sem ao menos ter o que comer. Ele cobrou impostos absurdos das pessoas e fez com que muitos ficassem endividados. Enquanto o protagonista se perde em seus pensamentos, o pai se vira para a mãe e fala: por enquanto, cuide do Chovy. Darei uma saída. E a mãe responde: certo. Já lá fora da casa, o protagonista está em pé no pátio, com uma expressão de confusão, e fala: acabei de acordar e não tô entendendo nada. E em pensamento o protagonista pondera: por que as memórias desse tal de Chovy continuam surgindo em minha mente? E recuperando algumas memórias do corpo, o protagonista vê que seu pai se chama Chosun, que ele é um ferreiro. A sua mãe se chama Yegguk, e ela é bem carinhosa. E o protagonista lembra que o dono anterior do corpo tem 2 irmãos. O mais velho que se chama Shoyuk, aprendiz de artes marciais. E a irmã mais nova, se chama Choyon. E complementa dizendo: e tem eu, que fui capaz de memorizar mais de 1000 caracteres em 3 meses, Chovy. Ainda absorvendo as memórias do corpo, o protagonista fala em pensamento: essa gigantesca quantidade de conhecimento está fluindo pela minha cabeça. Porém, eu não possuo mais nada do que eu costumava usar. Afinal, tudo isso foi tomado antes que eu pudesse ver. Mas há uma palavra em que fortemente se destaca em minha cabeça, chamada Sima. E quando eu penso nessa palavra, uma raiva incontrolável toma posse do meu corpo. É como se fosse o próprio caos. Olhando para sua mão, como se autoavaliasse, o protagonista pensa e diz: isso é tipo uma reencarnação? É por isso que ainda tenho lembranças de minha morte? A morte em si já está sendo complicada de aceitar. Agora, confuso e coçando a cabeça, o protagonista pensa: que merda, o que é isso? Como? E por quê? E agora, muito bravo, e com dentes cerrados, ele continua em pensamento: por que diabos eu estou aqui vivendo a vida de outra pessoa? Agora, com olhos vermelhos de raiva, por ter vivido uma vida miserável, ele se pergunta: como que de 7 anos vivendo uma vida podre como um funcionário público, eu vim parar num lugar como este? Diminuindo um pouco sua ira, ele continua ponderando: isso me lembra aquele negócio de artes marciais. Não é tipo aquelas web novels de artistas marciais de outro mundo? Agora, chegando ao local de treino do seu irmão, Vi se for isso, seu irmão deve saber. E chegando no local, ele vê seu irmão treinando com uma espada de madeira, e meio sem entender, e observando os movimentos de seu irmão, o protagonista se pergunta por que o seu irmão é tão ruim. Enquanto o irmão está treinando, o protagonista apenas observa e pensa: aquele meu amigo do fundamental que lutava Kendo faria melhor do que ele. Agora, com um olhar bobo, o protagonista fala: irmão. E seu irmão responde: e aí, tá se sentindo melhor? E o protagonista respondendo diz: como pode ver, eu estou bem. Onde foi que você aprendeu artes marciais mesmo? Shoyuk sorri radiante e fala: ah, isso? Um amigo meu me ensinou porque comprei álcool para ele. Ele é um soldado. E sem demonstrar nenhuma reação, Vi pondera: acho que seria inútil eu tentar aprender isso. E com uma expressão despreocupada, Vi pergunta a Yuki: você aprendeu essa merda com um estranho se passando por um soldado ou algo do tipo? Ao ouvir isso, Yuki fica muito bravo e gritando ele diz: ei, tá me zoando? Eu já viajei entre muitas vilas e facções para aprender artes marciais. Não há um soldado que eu não conheça por aqui. Agora, se sentindo desconfortável, Vi diz: ah, entendi, foi mal. E em seguida o protagonista reflete: então ele fugiu de casa e voltou aqui na maior cara de pau. Vi, com a mão no queixo e deixando esse pensamento de lado, pergunta ao Yuki:
Então você saberia me dizer se as artes marciais da facção Gudamun são difíceis de aprender? E soltando um suspiro, Yuki fala: não sabia que meu irmão conseguia ser tão burro. E agora, um pouco irritado, em pensamento, ele responde: não preciso ouvir isso, ainda mais vindo de você. E com isso Yuki, como um mestre sábio, explica para nós sobre a facção Gudamun. Preste atenção. Eles são artistas marciais lendários que pessoas como nós não conseguimos nem ao menos chegar aos pés de tão incríveis que são. E não importa o quanto tente, é impossível conseguir aprender artes marciais com eles. Com uma expressão pensativa, e com a mão no queixo, Vi pensa, então deve ser melhor do que as artes marciais que esse idiota aprendeu. Yuki, com um sorriso aberto e com a espada de madeira apoiada em seu ombro, ele fala: então você finalmente decidiu aprender artes marciais? Quer que eu te ensine? Virando de costas e acenando com a mão, Vi fala: não, valeu. Continue trabalhando duro, irmão. E dando um suspiro profundo, o protagonista fala: nas web novels, não importa onde o protagonista vá, ele encontra alguém muito foda em artes marciais. Ah, aqui só tem idiota. E caminhando um pouco mais, Vi pensa: é chato mais. E pensando na sua morte, ele diz: ao menos eu ainda estou vivo, comparado a quando eu estava dando meus últimos suspiros. Isso é melhor do que quase ter morrido. E com um olhar determinado, ele afirma: hoje começo minha vida como Shovi. E caminhando com passos firmes e determinados, Vi diz: e farei questão de sobreviver. Após 2 meses da transmigração, o protagonista menciona sobre o seu trabalho. O trabalho aqui é simples. De manhã eu pego lenha com meu irmão. Pela tarde, nós produzimos carvão. E às vezes limpamos a sala do nosso pai. Também recebo os nobres, que vêm procurando pelo meu pai. Algumas vezes, nosso pai aparece com algum dinheiro, e então conseguimos comprar coisas para comer durante o mês. E concluindo, o protagonista diz: mas não sabemos de onde vem esse dinheiro. Agora já em casa, ao meio-dia, eles estão reunidos para o almoço, e é possível notar a mãe gritando com o pai: o que você acabou de dizer? O pai, olhando de revesgueio, fala: eu peguei 60 moedas de ouro de um agiota. A mãe, agora muito mais brava que antes, grita muito mais alto: espera aí! Aquele senhor que fica vindo aqui é um agiota? E como pagaremos ele? O pai, com uma expressão auspiciosa, fala: precisei fazer isso. Só assim consigo comprar mais ferro e mais comida para sobrevivermos. E tentando finalizar a conversa completa: vamos comer! A mãe, que não deixa passar o deslize do pai, volta a reclamar e fazer escândalo: pode parar agora com isso. E se não pagarmos o agiota mês que vem? O que faremos quando ele vir aqui para matar toda a nossa família? O pai, agora bravo, estala a língua e grita como resposta: então ficaremos com fome. Até morrermos? Essa comida aqui foi comprada com esse dinheiro. E sem ter como retrucar, a mãe cala-se e mostra um rosto triste. Já o pai se direciona à mesa enquanto fala: eu cuido do agiota, não se preocupe com isso. Come um pouco de arroz. Enquanto observa a cena, Vi junta as mãos e suspira, enquanto pensa: porra, se continuar assim, vou morrer de novo. Assim a obra mostra um pouco da casa onde eles vivem. Mostra o teto com teias de aranha, mostra a mesa de jantar. E o protagonista, enquanto come, pensa: ah, esse clima. E então é mostrado mais um pouco do ambiente, como um fogão sujo e um balde com restos de comida. Nisso um odor chega ao nariz do protagonista. E suando frio ele pensa: esse cheiro de novo. E olhando para o fogão, que muito sujo. A dívida é um problema, mas esse cheiro é pior ainda. A higiene dessa casa é horrível. O pai então abaixa os pauzinhos, e com a tigela em suas mãos, ele suspira e fala: ah, já faz um tempo que não me sinto tão cheio assim. E fazendo uma cena nojenta, o pai coloca a tigela na boca, bebendo o que está lá dentro, e em seguida ele arrota a mesa e em seguida começa a palitar os dentes com as unhas. O protagonista, totalmente enjoado e abatido, ele pensa: ah, que nojo, pai. Outra cena chama a atenção de Shovi. Ele vê sua irmã radiante, que enquanto sorri fala: mãe,
Finalmente eu pude lavar meu cabelo. A mãe também contente, fala. Eu vi, você está linda. E agora em um estado de choque, Vi pensa. Que merda é essa agora? Ah, não posso continuar vivendo assim. Fechando os olhos, Vi levanta repentinamente, enquanto pensa. Não dá mais. Preciso dar um jeito nisso. Se dirigindo ao pai, Vi pergunta. Pai, onde eu consigo pelo animal? Mas precisa ser bem resistente. E o pai responde. Pelo de animal? Resistente? O pai se levanta e andando em direção à porta ele diz. Acho que pelo de urso deve servir. Eu consegui bastante na última caçada. Quer que eu pegue para você? O protagonista se curva e agradece. Passando algum tempo, uma trouxa contendo pelo necessário foi entregue ao protagonista. E olhando para aquele monte de pelo, ele coloca a mão na cabeça e diz. Eu estava pensando em fazer escovas de dente para minha família. Já tendo preparado alguns itens ele senta ao lado da trouxa de pelos, enquanto diz. Não tenho nada para fazer mesmo. Então ele começa o processo de produção. Pegando o palito, ele queima um pouco, para ajudar na aderência, passa um pouco de cola, e cola os pelos. Enquanto finaliza a escova, cortando os pelos o protagonista pensa. Escovas de dentes. Não precisa de muita coisa para fazer uma. E finalizando a primeira ele completa. Já fiz uma. Sua irmã se aproxima e com uma cara de curiosa fala. Irmão, o que é isso? Vi, sem dar muita atenção à pergunta, responde. Não é nada. Volta para dentro. A irmã faz biquinho, fica brava, e sai correndo. Enquanto Vi a chama de fofinha. Observando fixamente, o fruto do seu trabalho, fala. Vamos continuar o trabalho. Algum tempo depois, ele está com 3 pacotes de escovas. O pai abismado e surpreso, com olhos arregalados e boca aberta, pergunta ao protagonista. O que é tudo isso? A cena muda, e eles estão escovando os dentes, e é assim que o protagonista está ensinando ao seu pai, e diz. É assim que se usa. Tenta você também, pai. O pai resolve tentar e fala. Desse jeito. Assim que faz a escovação, o pai se surpreende. E sente uma refrescância floral ao escovar os dentes e fala. Que coisa refrescante é essa? O protagonista sorridente responde. É uma escova de dentes. Eu acabei de inventar. O pai contente e sorridente solta um uau. Em seguida, como se compreendesse algo, o pai disse. Espera. E olhando com um sorriso presunçoso para o protagonista, pergunta. Você vai vender isso? O protagonista, com um sorriso igualmente presunçoso, fala. Julgando pela sua reação, acho que isso é uma ótima ideia. Chovi, joga as escovas nos braços de seu pai, e sai caminhando com um sorriso e passos largos. Vamos tentar vender agora. E o pai confirma. Sim, filho. A cena muda, e nos deparamos com o centro comercial na cidade. Chovi e o pai, agora em sua barraca, gritam como forma de anunciar o seu produto aos seus possíveis compradores, que imediatamente se aglomeraram e fizeram suas compras. Com o passar do tempo mais e mais escovas eram vendidas, até que todas foram compradas. Quando finalizaram, eles comemoraram, de braços levantados e sorrisos alegres. Conseguimos! Eles afirmaram. O pai, olhando para Chovi, que está com um saco de moedas em suas mãos, falou. Vendemos 250 escovas de dentes em apenas 2 horas. E o protagonista em seguida disse. Nós vendemos cada uma por 2 moedas de prata. Conseguimos juntar 500 moedas de prata, equivalentes a 5 moedas de ouro. O pai, com um rosto contente e expressivo exclama. 5 moedas de ouro em 2 horas. Ainda na rua e com várias pessoas à sua volta o pai falou. Filho, você só precisa de madeira e pelo de urso, né? Vamos comprar os materiais e fazer mais agora mesmo. O protagonista, colocando o dedo indicador perto do rosto, como se estivesse planejando algo, diz. De acordo com meus cálculos, se todos fizermos, vamos ter 3.000 escovas de dente por dia. E em seguida com um sorriso radiante, complementou. Se vendermos tudo e remover os custos dos materiais, teremos então um lucro de 80 moedas de ouro. Vamos até conseguir pagar o agiota.
Agora motivado e determinado, o pai aponta para cima e diz: ótimo! Vamos trabalhar muito até ficarmos podres de ricos. Após isso o protagonista explica: compramos pelo de javali e madeira. O quanto podemos. Minha mãe ficou tão feliz ao saber que podíamos ganhar dinheiro. Então ficamos fazendo escovas de dentes a noite inteira. O objetivo era 3.000. Agora a cena corta, e na manhã seguinte, eles voltam ao mercado. Porém, quando chegaram lá, ficaram pasmos, e deixando cair os pacotes que estavam em suas mãos. O pai, de boca aberta e olhos arregalados, perguntou: o que está acontecendo? Agora outros comerciantes estão vendendo escovas de dentes. Um comerciante mostra uma escova decorada em vermelho e branco, enquanto diz: olhem essa bela escova de dentes, perfeita para suas filhas e esposas. Já outro comerciante mostra escovas sem decoração, que a princípio pareciam comuns, enquanto fala: venham, comprem. Foi banhado em água de arroz e flores para não terem odores ruins. E ouvindo isso os compradores se amontoam na barraca. E para complementar, o vendedor mostra um modelo de escova para crianças. Já em outras barracas escovas mais trabalhadas são exibidas. Nós da Companhia de Mercadores Shanghai, criamos uma escova que é fixa em um núcleo de ferro. Dura 3 vezes mais que as outras escovas, porque há ferro embutido nela. Ao ver tudo aquilo, Vi fica estático e incrédulo com o que está à sua frente. Com as mãos no rosto, demonstrando desespero, ele diz: nos roubaram. Neste lugar e século, não deve haver lei contra plágio. O pai, suando frio e totalmente abatido, pergunta ao protagonista: filho, o que vamos fazer? E gritando com uma expressão ainda mais miserável fala: pai, eu também quero saber. Temos 15 dias até que o agiota venha nos cobrar, certo? Se não o pagarmos, ele nos matará. Agora, sem ter ideia do que fazer, o pai pergunta novamente: o que vamos fazer? E acabam ficando ali, parados no meio do mercado, sem saber o que fazer e imóveis devido ao choque. Agora já em casa, no pátio, o protagonista se pergunta: e agora? Levando a mão ao queixo, e imerso em seus pensamentos, o protagonista pondera. Em novels de reencarnação, tudo que o protagonista quer tem um progresso rápido. Na tentativa de encontrar algo com o qual pudesse ganhar dinheiro, várias coisas vinham à sua mente. Que tal eu inventar a eletricidade? Mas não sei como fazer isso. Que tal um trem? Mas eu teria que fazer uma ferrovia também. Ainda em pensamento e continua: talvez uma arma? Já até tentei atirar com uma, mas não sei como fabricar. O protagonista de repente escuta algo, o que o faz sair de seus pensamentos. O barulho foi causado por sua irmã, que se aproxima coçando a cabeça, e pergunta: irmão, e a água? E o protagonista, um pouco irritado, responde: é só não lavar o cabelo. A irmã, descontente, retruca: mas você não disse a mesma coisa ontem? Deixando transparecer a sua impaciência, Chovy fala: lave amanhã. Não, depois de amanhã. Agora, expressando sua irritação, a irmã grita: o quê? Até quando vai me enrolar? Agora, com um dedo no ouvido, como se não se importasse com a situação, o protagonista diz: para buscar água, leva 2 horas de ida e volta. Então, se quiser, você que busque. Nesse momento o irmão, saindo da casa com uma espada de madeira em sua mão, caminha em direção a eles, e fala: opa, hoje o clima começou bem fresquinho. Mas e vocês, dormiram bem? O protagonista e sua irmã apenas o observa. Erguendo sua espada, e começando seu treinamento, o irmão executa golpes de espada. Chovy, por outro lado, o olha sem expressão enquanto pensa: ah, ele não tem noção alguma? A casa parece que vai desabar, então por que ao invés de se preocupar com isso, ele está brincando? E em uma cena que retrata claramente a convivência entre irmão, o mais velho está treinando radiante, a irmã mais nova o chama: irmãozão. Enquanto Chovy, com a mão na cintura, apenas observa. Se aproximando, a irmã pergunta ao irmão mais velho: ele não parece diferente? O irmão Shoyuki, confuso, diz: que? A irmã, Choyon, coloca o dedo no queixo e segue dizendo:
Da última vez em que ele pegou os materiais para fazer as escovas de dente. Ele conseguiu calcular o número de escovas de dentes que iríamos fazer antes de terminarmos o chá. Como é possível que ele faça algo assim? Erguendo a mão, em um gesto aberto, ela fala. Nunca vi ninguém contar tão rápido. Shoyuki, sorrindo, fala. Bom, isso também me surpreendeu. E com um sorriso ainda mais aberto em seu rosto ele continua. Ele parece bom com aritmética. Sempre foi estudioso. Então por que seria surpresa ser tão bom com isso? O protagonista, ainda com a mão na cintura, suspira, enquanto pensa. É sério? Só fiz alguns cálculos que qualquer um consegue fazer nos tempos modernos. Mostrando agora uma expressão pensativa e curvando os lábios, Shovi pondera. Que? Eu continuo aqui? As pessoas daqui não sabem matemática básica. Shovi com a mão no queixo e muito mais imerso em seus pensamentos, ele continua. Nessa época, o básico de matemática também é uma habilidade, certo? A irmã ainda desconfiada, continua. Ele está falando bem. E também usando palavras difíceis. Shoyuki confirma e diz. Sim, às vezes não entendo o que ele fala. Shovi, agora sorrindo presunçoso e olhando para o lado, ele pensa. Não importa. Vocês ainda são burros, não teriam como entender o que digo. Afinal, tenho memórias de quando eu ainda era o Shoyang-oh. Pensando na sua vida passada, ele pondera. Estudei por 20 anos, do ensino fundamental até os exames públicos. Vivi na década da tecnologia, onde qualquer informação estava disponível na tela de um celular. Pude entender como funcionam os sentimentos humanos e suas características psicológicas, tudo através de novelas, filmes, séries e livros. E todo esse conhecimento fez com que minha irmã pensasse que estou usando palavras difíceis. Shovi, concluindo seus pensamentos, é atingido por uma compreensão. Com um gesto simples ele colocando a mão no queixo, e afirma em seus pensamentos. Se eu me comparar com as pessoas desta era, eu sou um gênio? Arregalando os olhos e suando frio ele continua. Não, não é simples assim. Isso é loucura. Empurrando sua irmã e se ajoelhando no chão, Vi pega um galho do chão, enquanto grita. Vocês dois, me deem licença. Essa ação faz John perguntar. Por quê? Usando o galho para escrever começa a escrever no chão. Ele faz uma lista. Religião, ideia, cultura, política, filosofia, arte, tecnologia, transporte, economia e mais. Com olhos vermelhos e excitação enquanto lista os pilares que constroem uma sociedade. Shovi pensa. Esse é todo o conhecimento que adquiri nos tempos modernos. Enquanto Shovi segue escrevendo, Yon confusa pergunta. O que ele está escrevendo? Shoyuki, também confuso, responde. É a primeira vez que vejo esse tipo de escrita. Ainda determinado, Shovi segue escrevendo enquanto pondera. Isso é perigoso. É muita coisa. Tendo escritos algumas palavras ele circula uma delas, como se tivesse ressaltando a sua prioridade em relação às outras. A palavra selecionada foi capital nacional, e a partir dela ele segue por uma cascata de palavras relacionadas. Microeconomias, empregos, contratos, máximo de utilidade, eficiência do salário, soma zero, oferta e demanda, economia comportamental. E continuando ele chega a uma conclusão, que é economia. Agora inspirado e motivado, Shovi levanta a cabeça e grita. Sim, é isso. Algum tempo depois, Shovi decide encontrar o seu pai. O pai está na oficina, trabalhando, e é possível ouvi-lo dizer. O que você disse? Estendendo a mão Shovi, sorrindo fala. Eu quero que você me passe o direito de sucessão da família Asho. O pai, de cara fechada e claramente bravo, pergunta com tom de sarcasmo. Por que está falando bobagem logo de manhã? Shovi se senta, e com os dedos das mãos entrelaçados, fala. Eu tive umas ideias, então estou tentando realizá-las. O pai, meio interessado, pergunta. Que ideias? Mas em seguida ele desiste e fala. Não, esquece isso. A forja não é algo que possa ser operada por uma criança. Você tem pouca experiência e, acima de tudo, não tem a alma de um ferreiro. Shovi sem rodeios pergunta ao pai. Por quanto tempo você acha que vai aguentar viver assim?
O pai, confuso e surpreso, gagueja e responde: muito? Chove, sendo ainda mais intrusivo, pergunta: se um agiota cortar seu braço daqui 10 dias, ainda continuaria? O pai, indignado com o desrespeito do filho, levanta rapidamente com o martelo nas mãos e grita: moleque! O protagonista levanta o dedo, aponta para o lado e fala: essa bigorna custa 50 moedas de prata. Se contar com todos os materiais e ferramentas, são mais de 30 moedas de ouro. Com um olhar firme e determinado, Chauvi continua: o senhor tem todo o crédito e reputação que adquiriu ao longo dos anos como um ferreiro. Vamos usar isso como garantia. Mas continuando como um ferreiro até o final da sua vida, acha que conseguiria juntar 300 moedas de prata? E com essas afirmações o pai fica cada vez mais bravo. Sem se importar com o mau humor do pai, Chauvi continua: não importa de qual fonte, se me der todo o dinheiro que conseguir, eu irei te devolver o triplo. O pai nesse momento congelou de raiva e começou a suar frio, mas seus pensamentos continuavam fluindo. Ele quer fazer negócios comigo, usando a minha forja como garantia? O martelo e a bigorna são tudo para um ferreiro, seu idiota. Depois vai ser o quê? Vender sua mãe e sua irmã como garantia? Levantando o martelo com a intenção de agredir o protagonista, ele exclama: se quer meu dinheiro, peça corretamente. Por acaso você é um agiota também? Você deveria ter mais noção. Como tem certeza que vai me dar o triplo, se não tem nem conhecimento do mercado variam? Você ficou maluco? E vendo seu pai, o protagonista não demonstra nenhuma reação, apenas mostra um sorriso confiante. O pai para o seu ataque de fúria, e pensa: quando esse moleque se tornou tão ousado? Acho que algo mudou desde que ele adoeceu. Ele tem algum plano igual da última vez, assim como as escovas de dente. Saindo dos seus pensamentos, o pai senta em seu lugar e suspira, enquanto fala: tá, entendi. Acho que você não iria falar coisas desse tipo sem pensar na sua família. Qual é o seu plano? O protagonista, agora de pernas e mãos cruzadas, como um verdadeiro negociante, exclama: ser a melhor forja de Anhui. E continuando diz: a família Chou vai reinar sobre todo o ferro por toda a província de Anhui. O pai, confuso, faz perguntas retóricas: reinar? Você não tem noção da situação atual na nossa forja? Não deveria saber melhor que todos nós aqui? Continuando a falar, Chauvi diz: se for um problema de minério de ferro, comprarei lingotes. O pai, confuso, gaguejando, diz: lingote? Vendo a confusão do pai, o protagonista explica: lingote, uma massa de metal obtida pela remoção de substâncias do minério de ferro e extração apenas do aço. O pai, olhando para o martelo, indaga: você sabe quanto custa um lingote? Chauvi responde: de acordo com o mercado atual, são 3 moedas de prata. Abaixando seu martelo até encostar no chão, o pai fala: quem te disse isso? Chauvi, quase conseguindo convencer seu pai, se aproxima, levanta o dedo e com um sorriso fala: o mais vendido em nossa forja é o arado de ferro. Um item indispensável para os fazendeiros. Não, esse é o item que temos. Chauvi, estendendo o braço e mostrando 3 dedos, diz: vamos focar em produzir arados de ferro. E vamos baixar todos os preços em 30%, incluindo do arado. O pai, surpreso e espantado, gritando, exclama em relutância: tudo isso? Agora quer vender um arado de ferro que custa 40 moedas de prata por 28? Sem chance! Tem ideia do quão difícil é fazer um único arado? Demora cerca de 15 dias. Vendo o pai exaltado, Chauvi explica: é por isso que eu queria comprar lingotes de ferro para facilitar a produção. Por que está reclamando tanto? E estendendo a mão continua: se o senhor forjar usando os lingotes de ferro, acha que consegue diminuir o tempo para 4 ou 7 dias. O pai, sem conseguir controlar a sua fúria, fala ainda mais exaltado: menos 4 dias? Isso é impossível. Já é doloroso o suficiente ter que trabalhar numa única peça por 15 dias, e agora quer que eu faça mais rápido e venda mais barato? O salário de um minerador é de 10 moedas de prata por dia. 40 são 4 dias. O protagonista suspira fundo e fala: e de quem o senhor acha que é a culpa?
O pai, ouvindo, só consegue dizer: que? E o protagonista explica: nessa área. Não, em toda Anhui. Existe algum lugar que venderia arados gigantes por apenas 28 moedas de prata? Se espalharmos essa novidade, as pessoas irão vir com todas as suas moedas. E se tentarem revender, será mais caro que o nosso. E complementa dizendo: quero produzir ao menos 30 desses arados gigantes por dia. O pai, com a boca curvada e olhos semicerrados, pergunta: você ficou doido? Chauvi sorri alto e fala: o senhor acha? O protagonista se levanta, e agora de pé e tirando um caderno de dentro da sua roupa, diz: vamos começar com pouco. E contratar umas 20 pessoas por enquanto. De agora em diante, o senhor só precisa se encarregar da educação deles. O pai, sem entender, pergunta confuso: educação? Continuando, o protagonista diz: primeiro um carvoeiro. Eu estarei no comando desse treinamento. 2 pessoas em um grupo. Irão trabalhar 6 horas por dia. Vamos dividir grupos de 4 pessoas para turno. O pai franze a testa e fica pensativo enquanto escuta. Continuando a explicação do processo de treinamento, Chauvi fala: segundo, Fole, é uma tarefa fácil, mas é complicado uma única pessoa ter que ficar na frente do fogo o tempo inteiro já com seu caderno aberto. O protagonista continua: então, vamos colocar 2 pessoas nessa função, fazendo trocas em turnos. E como vão trabalhar apenas por meio período, serão 4 pessoas. Realizando um movimento largo com a mão, ele continua: claro, o senhor deve orientá-los da melhor forma possível para que saibam como medir a temperatura do fogo. E o pai continua ouvindo, pensativo. O próximo, forja. Forjar é a parte mais difícil. Vamos precisar de mais pessoas. No momento temos apenas uma bigorna, então vamos em grupos de 4. A carga de trabalho é de 6 horas também. Vamos precisar de 8 pessoas por turno. Eles serão a peça mais importante desse trabalho. Então, incentive e eduque-os. Eles devem entender o quão importante é esse trabalho. O pai, ainda ouvido, porém com uma expressão mais suave, continua ponderando. O protagonista, por outro lado, segue explicando: fundidores. O senhor deve ensiná-los junto com os da forja. Serão só 2 pessoas. Irão trabalhar só por 6 horas. Então, são 4 pessoas. Sorrindo abertamente, Chauvi informa: vou fazer vendas, promoção e descontos de clientes por enquanto. Como o trabalho é pouco, eu irei cuidar dessa parte sozinho, e quanto ao senhor, deve se focar apenas em ensiná-los. O pai, agora surpreso e motivado, se vê atingido por um esclarecimento. Ainda com seu caderno, que descreve seu plano de negócios, e com a mão estendida, o protagonista segue sua explicação. O salário diário do carvoeiro será de 8 moedas de prata, o do folheador de fogo será de 9 moedas de prata, do forjador será de 12 moedas de prata e do fundidor será de 11 moedas de prata. Isso deve ser o suficiente para virem trabalhar conosco. O salário diário total é de 280 moedas de prata, se operarem por 12 horas todos os dias. Com isso, o lucro valerá a pena. Levantando seus dedos e tentando fazer as contas, o pai volta a ficar confuso com tudo aquilo que ouviu. Levantando 2 dedos entusiasmado, o protagonista fala: nos primeiros dias não vamos ter muitas pessoas habilidosas na forja e na fundição. Então, é provável que façamos apenas 20 arados por dia. É claro, a produção aumentará gradualmente. E o protagonista segue dizendo: o lucro inicial esperado é de 400 moedas de prata, ou seja, 4 moedas de ouro. Mesmo depois de pagar todos os salários, ainda restarão 2 moedas de ouro, não é? Imagina depois de um mês? Sim, serão 60 moedas de ouro. Ao ouvir o valor de 60 moedas de ouro, o pai fica estático e suando frio, mas o protagonista segue dizendo: claro, o preço do lingote e o custo de vida da nossa família são reinvestidos. Não vamos parar até aumentarmos o lucro da nossa forja em pelo menos 20 vezes mais. E finalizando a sua explicação, Chauvi, com olhos vermelhos de euforia, fecha o seu caderno e finaliza: quer que eu explique novamente? O pai, tentando absorver tudo que ouviu, olha embasbacado para o protagonista. Enquanto guarda seu caderno dentro da sua blusa, Chauvi pensa:
Ele ficou sem palavras depois de ouvir minha apresentação foda. Valeu muito a pena virar a madrugada para ver as apresentações da Apple apresentando um novo produto. O pai, por outro lado, tenta absorver toda a informação fornecida, e enquanto faz ele pondera. Alguém que trabalha com forja precisa ter a alma de um artesão. É um trabalho em que você dá sua vida para forjar uma única peça de ferro. Todo o processo deve ser inteiramente realizado apenas pelo ferreiro. E agora, você quer distribuí-lo sistematicamente para se concentrar na produção? Não é algo que eu deveria aceitar como ferreiro. Mas ganhar 60 moedas de ouro em um único mês. Enquanto o pai pondera os prós e os contras do processo, o protagonista observa atentamente. E vendo a dúvida pairando em seu pai, o protagonista se aproxima e fala: se uma pessoa quiser aprender todo o trabalho de fazer carvão, usar o fole, fundir, forjar e etc. Como meu pai disse, isso demora muito. Mas e se o senhor desistir da pretensão de ser um ferreiro? O pai franze a testa e fala: bem, e como se fosse atingido por uma compreensão absoluta, o pai pensa: é isso. E se dirigindo ao protagonista, o pai pergunta: então, você está confiante? Expressando satisfação, o protagonista observa seu pai, e com um sorriso fala: por favor, confie em mim. O pai concorda e diz: tudo bem. Então, deixarei a forja em suas mãos. Neste momento a obra explica: divisão de trabalho, um sistema de trabalho revolucionário que começou a ser usado na Revolução Industrial na Inglaterra, e virou uma sensação depois que Henry Ford usou a ideia e a melhorou. Algum tempo depois, após a conversa entre o protagonista e seu pai, eles se encontram em frente a uma mansão. A entrada da mansão é controlada por guardas de vestes vermelhas. Chauvi, com pés sujos, caminha em direção à entrada enquanto pensa: a primeira coisa que farei quando ganhar algum dinheiro será comprar um novo par de sapatos. Merda, meus calcanhares estão doendo muito. Nisso o protagonista para, e olhando para o seu pai fala: por que o senhor parou? O pai abatido, tremendo e suando frio suspira profundamente. Chauvi volta a andar e diz: tanto faz. E em pensamento pondera: do que adianta ter a alma de um artesão, se ele fica com medo de coisas como essa? Ao se aproximarem, o guarda se atenta, e apontando para uma fila, o guarda diz: vocês são os terceiros clientes do meu mestre. Senhores clientes, por favor, entre na fila. Chauvi sorrindo, agradece, mas em pensamento diz: esse cara parece um segurança, mas tem um olhar afiado. Entrando na mansão e se direcionando para o final da fila, eles escutam o guarda chamando o próximo cliente. Enquanto o próximo entra e o que já estava lá dentro sai, eles notam que não será tão fácil, e observando de revesgueio o protagonista pensa: as pessoas estão saindo dali com uma expressão triste. Isso não vai ser fácil. Quando chega a vez do Chauvi e seu pai chega, o guarda grita: próximo! O que faz o pai travar e tremer de medo, enquanto o protagonista observa confuso. Se dirigindo ao pai Chauvi, fala: pai, espere aqui. E o pai responde: sério? Que bom! O protagonista entra na casa, e se posiciona à frente o dono da casa. Ao ver de quem se trata, o protagonista regala os olhos e em pensamento pergunta: que? Li Jeonjai. Jeonjai sentado e com as mãos cruzadas, à frente, pergunta: certo que quanto você precisa? O protagonista responde: preciso de 300 moedas de prata. Enquanto pensa, a voz dele é diferente do que eu imaginava. Jeonjai, para e observa o protagonista de cima a baixo, e vendo os pés sujos do protagonista, Jeonjai se direciona ao seu servo e diz: tire-o daqui. Sem perder tempo, o protagonista firmemente fala de imediato: se me expulsar daqui agora, daqui a 3 anos, te garanto, irá se arrepender profundamente da escolha que fez. Jeonjai se surpreende. E o protagonista, em uma postura debochada, continua: esse será o maior erro de toda a sua vida. Jeonjai pergunta do que ele está falando, enquanto Chauvi diz: é exatamente o que eu quis dizer. Estará perdendo conexão com a forja que irá fornecer a maioria dos materiais de ferro em toda Anhui. E seremos quem irá vender todos os itens pelo preço mais barato de todo o mercado.
Jeonjai, ao saber que o seu investimento será para uma forja, pergunta: você está vindo da forja da Colina Dourada? Ou talvez, da forja do Fogo Negro? Erguendo as mãos, em forma de cumprimento, Shovi se apresenta. Me chamo Shovi, sou o segundo filho do clã Shou, com uma oficina em Bontai. E, obviamente, estou aqui em nome da forja do meu clã. Jeonjai bate na mesa, e um pouco irritado fala: está brincando comigo? Está vendo o grupo comerciante do Dragão de Fogo com inferioridade? Shovi suspira, e fala: acha mesmo que eu usaria o nome da minha família só para brincar com alguém? Eu não quero perder essa oportunidade. Jeonjai, com o braço apoiado na mesa e ainda bravo, diz: e então? Shovi retira seu caderno com as anotações, que apresentou anteriormente ao seu pai, e fala: vou colocar todos os materiais que tenho na minha forja com preço de mercado como garantia. E então o protagonista começa a listar todos os itens que entram na garantia. 300 bigornas de aço valem cerca de 50 moedas de prata. Tem 2 martelos grandes, 2 martelos pequenos e 3 lâminas de aço. Incluindo 6 armações de ferro fundido, o preço dos mercados seria de 40 moedas de prata. Nossa oficina tem 220 metros quadrados, que equivale a 40 moedas de prata. Temos 3.000 quilos de madeira de carvalho, 2.000 quilos de bambus, 400 quilos de carvão e 3.000 quilos de cascalho. E continuando, Shovi estende a mão gesticulando enquanto fala. Os materiais equivalem a 10 moedas de prata, dando um total de 150. Isso é tudo que posso pôr como garantia. Tendo em vista que Shovi pediu por 300 moedas de prata, Jeonjai fala: e o que vai fazer com as outras 150 moedas de prata? Shovi, sério e ainda gesticulando, como resposta fala: meus pais estão com quase 30 anos de idade, eu e meu irmão mais velho estamos na casa dos 20 anos. Então irei por a vida de nós 4 como garantia pelo restante. Jeonjai se surpreende com a proposta, e pergunta o que ele está fazendo. Shovi então complementa: no caso do tráfico humano no mercado negro, é difícil discernir qual é o preço padrão. De qualquer forma, se vermos o preço dos escravos governamentais, posso garantir que é mais que o suficiente para garantir os 150 restantes. Jeonjai, com um sorriso presunçoso no rosto, pondera: ele parece louco, mas o que diz faz algum sentido. Interessante. Depois de pensar um pouco, e levando a mão em seu queixo, Jeonjai fala: parece justo. De qualquer forma, todas as garantias que você me disse, irei usar como quiser. Vou mandar um de meus homens para conferir a veracidade do que acabou de dizer e a existência dos itens, e então, recalcular. Se por acaso não conseguir me pagar de volta, será um desperdício de tempo e dinheiro mesmo que eu use a garantia. Então, veremos a questão da escravidão. Shovi, abrindo os braços, continua a sua negociação e afirma: por isso, estou lhe dando esta oportunidade. A oportunidade de fazer um acordo comigo. Jeonjai ergue uma de suas mãos, como se não entendesse a afirmação de Shovi, e fala: um acordo? Uma oportunidade? Essas duas coisas, não é eu quem devia estar te dando? Por que ter uma conexão com a sua forja é uma oportunidade para o grupo comerciante do Dragão de Fogo? Shovi se aproxima, e coloca o caderno na mesa, em frente a Jeonjai, e então fala: tudo o que eu disse aqui, vai suprir 70% dos materiais do grupo comerciante Dragão de Fogo. Abrindo o caderno e observando o plano de negócios do protagonista, Jeonjai se surpreende e fala atônito: como pode vender um arado de ferro grande por apenas 28 moedas de prata? E olhando para o protagonista e com suor frio no rosto, continua: como vai devolver meu dinheiro se está vendendo a esse preço? Shovi abre os braços e fala: nós iremos fazer um contrato e assinar. Jeonjai, olhando para o caderno, fica pensativo. Shovi suspira impaciente, e virando para o lado, ele fala: se você não aceitar a proposta que fiz usando o meu clã, eu irei propor as mesmas coisas ao grupo comerciante do leite branco. Jeonjai se surpreende e fica irritado, enquanto pensa. Então, para ele dizer que vai oferecer ao grupo rival: esse garoto,
Está me testando? Se direcionando ao seu servo, Jeonjai fala: General A. E respondendo o general fala: Sim, mestre. Às suas ordens. Jeonjai, com uma voz firme, fala: Traga 1000 moedas de prata. General A, surpreso, grita: Mestre? Como se ele perguntasse se realmente iria dar-lhe tanto dinheiro. Jeonjai, se dirigindo ao protagonista, fala: Se calcularmos suas vidas de acordo com o preço do mercado negro, esse seria o preço da vida de vocês. Isso é para dizer que tem o controle sobre sua vida a partir de agora. E colocando suas palavras com algo certo, completa: Então você entende que eu posso te vender como escravo ou meretriz quando eu quiser. E apontando para Shovi, diz: E, com isso, não irei precisar de nenhuma garantia. Irei revender por 1000 moedas de prata caso não consiga me pagar. Shovi guarda seu caderno, e ele, sorrindo confiante, fala: Isso não vai acontecer. No dia seguinte, no pátio da oficina Shovi, o que faremos agora? Diz o pai. Pai, qual é a coisa mais comum nessa época? Pergunta o protagonista. O pai apenas diz: Mais comum? Shovi, olhando de revesgueio, fala: Nada além de mão de obra. Assim que voltamos ontem, coloquei uma placa de que estava precisando de pessoas para um trabalho, na frente da nossa casa. E abrindo o portão do pátio da oficina ele fala: Então, vamos ver quantas pessoas conseguimos? Shovi, ao sair, se depara com uma multidão, que estava ali pela oportunidade de trabalho, assim fazendo o protagonista exclamar contente: Certo. Vamos começar a entrevistá-los um por um. O pai, surpreso, pergunta: De onde todas essas pessoas apareceram? E começando a seleção, o protagonista explica: Primeiro, aqueles que falam demais serão rejeitados. Esse tipo de pessoa não se concentra em seu trabalho, além de instigar os outros a criarem boatos ou causarem problemas. Segundo, pessoas fracas serão rejeitadas. Não vão conseguir aguentar o trabalho árduo da nossa forja. Terceiro, os mais lerdos também serão rejeitados. Não irão aprender o necessário a tempo e só vão atrapalhar os outros. E ainda fazendo a entrevista, Shovi continua: A coisa mais importante aqui são as habilidades. E lembrando de seus trabalhos da vida passada, ele diz: Até agora, tudo que aprendi sobre economia e administração foi com trabalhos de meio período que eu fiz, com livros e pesquisas, a fim de criar meu próprio negócio. Nisso o tempo passa e a entrevista acaba. Assim o protagonista dá as boas-vindas aos seus funcionários. Bem-vindos novos membros da forja do clã Sho. Sei que não estão acostumados ao trabalho na forja, então quero que se acostumem com o ambiente. O trabalho começará amanhã. Se aproximando deles e entregando os contratos, Shovi fala: Certo, aqui está o contrato. Vamos começar com quem foi escolhido para ser carvoeiro. Enquanto entregava os contratos de trabalho, o protagonista explica: Aqueles que sabem ler, podem ler agora mesmo o contrato. Quem não sabe, deve me ouvir. Também pode procurar alguém que saiba ler, para te ajudar a saber do conteúdo do seu contrato. Enquanto isso, todos ficam confusos. E vendo a confusão estampada em seus rostos, Shovi fala: Como eu disse ontem, o salário diário dos carvoeiros é de 8 moedas de prata. Se quiser trabalhar mais tempo, vai receber um bônus de 2 moedas por hora a mais. E curiosos eles perguntam: Um bônus? O que é isso? Sorridente e radiante, o protagonista responde: Um salário adicional. Agora abismados, os trabalhadores recém-contratados comentam entre si: Acho que ele quer dizer que se trabalharmos mais, receberemos mais moedas também. Diz o de coque: 2 moedas por 1 hora. Fala o de bigode. Shovi estende as mãos e mostrando 6 dedos, ele continua a sua explicação: Vão ter uma folga a cada 7 dias. Vou providenciar subsídio de férias para isso. O subsídio de férias vai ser 70% do salário normal de vocês, ou seja, cerca de 7 moedas. Com olhos arregalados de surpresa, o bigodinho fala: Poderemos descansar por um dia? Enquanto o outro de cabelo curto pergunta confuso: Subsídio de férias? Gesticulando, e radiante, o protagonista pisca e fala: É o salário que vão receber na sua folga.
É crucial que todos tenham um bom descanso. Precisam descansar para manter o corpo e a mente fortes, para trabalhar no dia seguinte. Ouvindo todos os benefícios de trabalhar para a Forja Show, os 3 homens, já citados, exclamam surpresos e em uníssono. Seremos pagos para ficar de folga? Vai dar moedas mesmo nas folgas? Chovy, vendo a empolgação de todos, fala: é muito cedo para se impressionar, ainda tem o pagamento por desempenho. Se produzirem mais de 30 quilos por dia, receberão um aumento de 50%. E finalizando a conta, o protagonista afirma: significa que vão ganhar 12 moedas de prata por dia. Atonitos e embasbacados, e os trabalhadores gritam: 12 moedas! É um milagre! Se aproximando do cara com o coque, o protagonista levanta 2 dedos e diz: também temos folgas mensais. Contando com a folga semanal, receberão mais uma folga por mês. Se não usarem sua folga mensal, seu salário vai dobrar. Agora sendo visto pelos trabalhadores, em um campo florido de forma iluminada, o protagonista estende a mão para o lado e diz: também temos folga anual. Se trabalharem por um ano inteiro sem folgas, vamos dar uma folga adicional de 5 dias para usar no próximo. Obviamente, vocês podem escolher se vão trabalhar ou tirar folga. Seus salários serão dobrados se trabalharem. Agora reluzentes, os trabalhadores exclamam: isso é incrível! O protagonista, ponderando, pensa: como esperado, ficaram surpresos. Bem, o sistema de bônus da era moderna foi refinado depois de muitos anos, claro, graças ao capitalismo. Observando todos em pé à sua frente, ele falando continua: de qualquer forma, os contratos das outras funções, incluindo moldadores, ferreiros e forjadores, serão iguais. O protagonista, mesmo dando a todos esses benefícios, ressaltou: porém, vocês não podem divulgar nada sobre o que acontece no Clan Show para ninguém fora daqui, nem mesmo suas famílias. E apontando com o dedo, como uma medida de chamar a atenção, ele cerra os olhos e fala: se quebrar essa regra, serão demitidos na mesma hora. Eu vou ficar sabendo de tudo. Afinal, temos muita gente aqui. Todos eufóricos, erguem suas mãos em punho e exclamam: não vamos dizer a ninguém. Por favor, não se preocupe com isso e nos permita trabalhar agora mesmo. Não vamos dizer a ninguém. Trabalhar. Queremos trabalhar. Apesar de ver toda aquela euforia e dedicação que será direcionada ao trabalho, o protagonista fala: ainda não. Estendendo a mão em direção ao seu pai, que estava ali a todo momento, diz: quero que apenas os carvoeiros me sigam. Os outros irão seguir meu pai e aprender o que for necessário com ele. E agora, com um sorriso radiante, Chovy continua: não se preocupe com o salário. Serão pagos mesmo que apenas treinem hoje. Os trabalhadores agora em coro gritam: certo! Trabalharemos até a morte pela forja do Clan Show. Ninguém jamais iria nos pagar tanto assim. E enquanto observa, o protagonista sorri. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, curte para ajudar o canal e ative as notificações. A playlist está na descrição. Caso não tenha assistido todos os vídeos e quer assistir tudo, dá uma olhadinha nela. Até o próximo vídeo.